Os tombos da vida. Em um tempo como esse, eu tenho que saber viver lembrando de tudo que já me fez feliz. E com exceções para contratempos. Seleciono e escolho lembrar a rua em que morava. Se a TV anunciava, pouco a pouco, a novidade era trazida à vizinhança. E, em questão de meses, não demorava para virar uma moda. Foi o que aconteceu com os patins e, posteriormente, com a bicicleta. E lá em casa não foi diferente. Eu e meu irmão recebemos como presente a princípio era como se fosse um brinquedo. Veio desmontado e precisava levá-lo à oficina. E enquanto isso não acontecia, ficamos por 3 vezes ansiosos. Seja pela espera da chegada da montagem e a vontade de aprender. E eu ficava olhando as peças e tocava, passava as horas do dia sempre ao lado. E se me deixassem, seria capaz de dormir abraçado com as peças. Olha aí a obsessão aparecendo. Precisava a minha mãe dizer: filhinho, se continuar assim, eu não vou chamar o mecânico. Vai fazer os seus deveres. E eu respondia: tá, mãe, com dedos cruzados. Fingia estar respondendo as questões, com um pensamento bem longe. E a minha mãe, crente que eu estava obedecendo às ordens. E aí, você já sabe, coisa de menino. E que Deus possa me perdoar por todas as falhas que cometi.
E passaram-se 7 dias. E finalmente ficou montado. Eu não via mais a hora para que isso acontecesse. E lá vem a dona da ociosidade novamente. Não sabíamos nos equilibrar em 2 rodas. E por conta disso, me lembro que me machuquei muito mesmo. Os meus joelhos, quem o diga, hoje olho para eles e vejo a marca que em mim ficaram. De brinquedo, logo virou um passatempo. E, sucessivamente, um ótimo meio de transporte. Já crescidinho, com 14 anos, minha mãe me permitiu ir à escola pedalando. E adaptei um bagageiro para que eu pudesse carregar os livros. Daí deu tudo certo. Comecei a carregar pessoas. E a primeira pessoa que eu levei foi a minha mãe. Tive muito medo. Afinal, o guidão não ajudava em manter em linha reta. Hoje eu diria perda de estabilidade. Precisava fazer muita força nos braços para não bambear. E acabei me acostumando com isso. Mas o desconforto era sempre notado pelos meus ombros. E um certo dia, me apareceu lá em casa um amigo de infância, escola e juventude. E muito mais próximo do meu irmão do que de mim. Me chama Lula, vamos logo. Tínhamos uma tarefa para realizar juntos. E, para adiantar, peguei a bicicleta e o carreguei até a ladeira da subida da paróquia do Senhor do Bonfim. E escuto a sua voz dizendo: Lula, agora é comigo. Chegou a minha vez de guiar.
e eu cheguei até falar com ele. Amigo, é muito difícil e você não vai conseguir. Ele insistiu e disse: ora bolas, eu tenho uma bicicleta em casa, vou conseguir. Então parei a bicicleta e desci. Passei para ele e Fabiano foi conduzido até o final de uma ladeira, de uma rua espaçosa e sem movimento. E ainda dava tempo de querer voltar atrás e mudar de posicionamento. E eu falei para ele: deixa comigo agora. E ele falou: vou continuar. Agora ele já estava em uma rua estreita, em movimento de zigue-zague, sem controle absoluto do guidão. E antes que me acontecesse algo, saltei antes mesmo de me espatifar contra o asfalto quente do meio-dia. E, infelizmente, o amigo veio ao chão. Me senti ocupado de ver a situação e não ter feito nada para ajudá-lo. Ele se levantou e, com o pé ensanguentado, se dirigiu para casa. Eu confesso, nunca havia passado por isso com um amigo do lado. Me senti muito mal e busquei fazer ligações para saber como estava. Foi um susto e, devido ao ocorrido, se afastou dessa locomoção até superar o trauma. E esse amigo é Diego Mendes. Ainda tenho contato com ele, nós conversamos pelo WhatsApp.